Graça e paz, tudo bem? Boa noite a todos. Nós estamos aqui juntos outra vez no nosso canal, nesse período de suspensão de cultos em função do coronavírus. E agora nessa noite, eu quero dar seguimento, de certa forma, ao estudo que foi feito nessa manhã, e eu quero falar com você sobre o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não tem como nós vivermos dias como os dias que nós estamos vivendo e o pastor ou o crente não pensar um pouco, será que Deus está irado com a gente? Coronavírus, mortandade em todo lugar, em todos os países, anúncios de guerra, gafanhotos atacando a China, asteroides passando pelo nosso sistema solar. Assim como nós vimos pela manhã, esse ano de 2020 está marcado por eventos que nos assustam. E pecadores nas mãos de um Deus irado, não a mensagem de hoje, mas o título da mensagem, é um título de um sermão pregado por Jonathan Edwards em 1741, em Connecticut, nos Estados Unidos, e conta a história que Edwards sequer era um grande orador. Até então, ele não era um pastor conhecido por ter uma grande oratória, por ser bem desenvolvido na pregação. Mas no dia que Edwards pregou esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, a história registra que aqueles que estavam ali ouvindo essa mensagem choravam copiosamente durante o seu sermão. A ponto, meus irmãos, de que Eduardo sequer conseguia prosseguir com o sermão. Ele teve que dar um tempo dentro do sermão para as pessoas se acalmarem um pouco, porque elas realmente entenderam a mensagem que aquele sermão estava trazendo. E a história nos conta que houve tanto medo entre os ouvintes desse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, que algumas pessoas se abraçavam nas colunas da igreja de medo, chorando. E o próprio Edwards ficou surpreso com tudo aquilo que estava acontecendo. Não era o mover de Deus, o mover do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo trouxe um descortinar do entendimento e as pessoas realmente compreenderam a ira de Deus, tiveram medo e esse medo levou ao arrependimento. E essa mensagem, Pecadores nas mãos de um Deus irado, marca um reavivamento da igreja. Na verdade, meus irmãos, eu vou falar com vocês sobre Romanos capítulo 1, versículo 18, mas Edwards, quando ele prega esse título de sermão, ele ministrou lá em Deuteronômios capítulo 32, versículo 35, e esse texto de Deuteronômios fala sobre a ira de Deus contra o seu próprio povo. A ira do Senhor contra os próprios israelitas que estavam resvalando seus pés, ou seja, que estavam escorregando na caminhada, que estavam vacilando enquanto servos de Deus. Em resumo, essa foi uma mensagem que falou sobre uma realidade que há muito tempo tem sido abafada em nossas igrejas. A mensagem de que Deus se ira. A mensagem de que chega em algum momento que Deus fica irado. A verdade é que nós vivemos uma era, e essa era vem aí de 30 anos para cá, desde os anos 90 para cá, com o crescimento da teologia da prosperidade e com essa era de coaches que sobreveio sobre a nossa igreja,
pregando que o homem pode tudo, que o homem vai conquistar tudo, que o homem nasceu para ser cabeça e não cauda. Enfim, essa nova era teológica que acometeu as nossas igrejas gerou uma confusão ou embaçou a nossa visão de um modo que há muito tempo não se prega, não se fala em nossas igrejas de que Deus também se ira. Falamos que Deus é amor e Ele é? Ele é. Deus ama, Deus cuida? Ele cuida. Ele perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas entramos em uma neurose coletiva de pensar que Deus ele é uma espécie de garçom pronto a satisfazer os nossos apetites. Essa é a mais dura verdade. E há quanto tempo não se prega dentro das nossas igrejas de que Deus também se ira e se ira contra o mundo? Sim, Ele se ira com o mundo. Ele se ira com aqueles que não querem saber dele? Sim, Ele se ira com aqueles que não querem saber dele. Ele se ira com aqueles que querem viver em rebelião contra os seus princípios e ordenanças? Sim, mas nós também esquecemos de dizer que muitas vezes Deus se ira contra o seu próprio povo. E é isso que Eduardes veio ministrar lá em 1741 em Field, Connecticut, onde ele mostra aquelas pessoas com base em Deuteronômio que Deus ele também se ira muitas vezes com seus próprios servos, quando os seus próprios servos começam a agir e a viver como mundanos, quando nós escorregamos, quando nós nos afastamos da vontade de Deus para a nossa vida, os seus propósitos. É o resvalar dos nossos pés que causam a ira do Senhor. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele é amor, mas que também Ele é capaz de se irar contra aqueles que cometem abominações diante dos seus olhos. Você certamente concorda comigo que a nossa geração, ela está se tornando uma das gerações mais corrompidas de todos os tempos. A nossa geração é uma geração que no dia a dia tem se comparado talvez à geração de Sodoma, à geração de Gomorra. São tantos tipos de pecados que estão acometendo o mundo, a terra, que nós ficamos até mesmo assustados. E muitos desses pecados, a exemplo da idolatria, está invadindo as nossas igrejas. A grande realidade é que por muito tempo se pregou contra uma idolatria romana, sobre uma idolatria oriunda do catolicismo, mas caminhamos pelo mesmo caminho. E hoje nós precisamos pregar sobre uma idolatria que é um pecado abominável diante de Deus, que acometeu os nossos arraiais. E quantas igrejas protestantes hoje em dia são idólatras. E eu fico pensando diante de todo o cenário que nós estamos vendo no mundo sobre igrejas com doutrinas corrompidas, um evangelho completamente corrompido e estragado por nós, sobre um mundo completamente entregue a desejos carnais, mundanos. Como será que está o coração de Deus? Será que Deus hoje, Ele olha para o mundo, Ele olha para o nosso planeta, Ele olha para nós, Ele olha para as nossas igrejas e o que passa na cabeça dele? Será que Deus está irado com o seu próprio povo? O que está passando na cabeça de Deus hoje? Será que Deus está feliz? Ou será que Deus está irado conosco, vendo uma geração onde a maioria não quer nem saber dele, onde a maioria não está nem aí para ele, uma geração de rebeldes, em contrapartida a um Deus que procura uma geração de verdadeiros adoradores. E que a minoria que diz servir ao Senhor tem o servido com uma qualidade tão baixa que é assustadora. Assustadora.
A ira de Deus, ela é uma realidade. E ai de nós se cairmos em suas mãos. Hebreus capítulo 10, versículo de número 31 diz: horrenda, horrível, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. É a palavra de Deus que vem trazer esse alerta para nós e precisamos ficar atentos a essa realidade. A nossa geração se esqueceu que Deus também se ira e que isso é uma coisa terrível. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos viver de qualquer maneira, nós não podemos viver imaginando que Deus, ele não se importa com o modo como nós estamos vivendo aqui embaixo. E às vezes a gente vive assim, não é? Parece que Deus ele não se importa com aquilo que está acontecendo aqui, mas ele se importa. E eu penso que um evento como esse, que está marcando as nossas igrejas, que está marcando a nossa cidade de Volta Redonda, que está marcando o nosso planeta, os países do globo, como é o coronavírus, é um tempo de morte, esse tempo de sofrimento. Esse tempo deve ser também um tempo de reflexão. Esse tempo deve ser também um tempo de busca. E acima de tudo, já passou da hora de entendermos que é um momento de voltarmos. Presta atenção nisso que eu vou falar com você. Olha para mim, já passou da hora de voltarmos, de a igreja principalmente, de nós cristãos, aqueles que conhecemos o Senhor e até mesmo aqueles que não se dizem crentes, voltarmos a termos medo de Deus. E quando eu falo voltar a ter medo de Deus, é voltar a temermos o Senhor verdadeiramente na raiz da palavra. Porque Deus ele não é um garçom pronto para satisfazer os nossos apetites. Não, ele não é. Ele é um Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso governador. Passou da hora de nós lembrarmos que lá no livro de Isaías nos fala, meus irmãos, que os serafins, os anjos do Senhor, anjos de adoração, sequer ousam olhar para a sua face. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E olhando para esse cenário de coronavírus, de igrejas fechadas, de comércios fechados, de ruas vazias, de medo por toda parte, de morte aos milhares em muitos países, eu não tenho como me perguntar, será que Deus está irado conosco? Será que Deus está irado com a terra? Será que aquilo que nós estamos vivendo é o derramar da ira de Deus sobre nós? Nós precisamos levar isso com seriedade, nós precisamos pensar nessas coisas com seriedade, precisamos refletir sobre a ira de Deus. Falamos muito sobre os atributos de Deus e teologicamente Deus ele tem atributos. E entre os atributos falamos do amor, falamos da justiça, falamos do perdão, falamos de tantas coisas, mas hoje eu quero falar com você um pouquinho, despertar você um pouquinho para a realidade que entre os atributos de Deus existe um ao qual deve causar medo no nosso coração, que é a ira de Deus. E o que nós precisamos saber sobre a ira de Deus? Em primeiro lugar, a ira de Deus, ela é uma ira justa. Romanos capítulo 2, nos versos 6 a 8, fala sobre isso. Diz assim, Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
A ira de Deus, se ela estiver sendo derramada sobre nós nesse tempo, devemos entender que ela é uma ira justa. Se Deus ele está irado com o mundo, se Deus está irado conosco, se Deus está irado com a sua igreja, se Deus está irado com a nossa terra, se Deus está irado com o nosso país e com outros, devemos entender que Deus ele não se ira sem motivo, ou a sua ira nunca é injusta, mas ele se ira porque está havendo iniquidade, e essa iniquidade tem que ser removida do nosso meio, essa iniquidade tem que ser removida do nosso planeta. Segundo, a ira de Deus é uma ira tardia. Naum, capítulo 1, versículos 3 a 6. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se. Ou seja, Deus ele se ira, mas demora. Há quantos e quantos tempos, há quanto e quanto tempo que nós não vemos acontecendo algo em nosso planeta comparável ao coronavírus, algo que tem atacado o globo simultaneamente. Talvez desde a peste negra para cá nós não vemos alguma coisa assim. Mas grande em poder e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem o Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outreiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam, todos que habitam na terra, crentes e não crentes, aqueles que creem e aqueles que não creem, todos, você pode até não crer em Deus, mas você vai padecer diante da ira dele se ele estiver irado. Versículo 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Nós vemos aqui nesse texto que a ira de Deus ela é terrível, mas nós vemos também que ele segura a sua ira, ele pondera a sua ira, e ele só derrama a sua ira totalmente depois que ele percebe que o homem realmente não está nem aí para ele. Deus nos dá muitas e muitas e muitas oportunidades, e talvez esse momento que nós estamos vivendo agora de coronavírus, de mortandade, de aflição, seja um momento de oportunidade para o seu povo se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, para ele nos ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. A ira de Deus demora, mas ela chega. Uma coisa é demorar, outra é nunca chegar. Ela demora, mas ela chega. Terceiro lugar, a ira de Deus ela é momentânea. Salmo capítulo 30, versículo 5, diz assim. Salmo capítulo 30, versículo de número 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez, meus irmãos, nós realmente estejamos vivendo a ira do Senhor. Nós olhamos para tudo que está acontecendo, esses sinais, rumores de guerra, eventos da natureza, fome, violência, abominações, pestilências, coronavírus. E nós devemos entender que essa ira de Deus ela também é momentânea. O amor de Deus, ele é maior do que a sua ira. São dois atributos. O amor de Deus é um atributo e a ira de Deus é um atributo. Mas o amor é um atributo muito maior. Tanto que ele entrega o seu único filho, Jesus Cristo, na cruz, por você e por mim, por amor. Então talvez se esse momento que nós estejamos vivendo seja um momento de ira de Deus, onde nós estamos experimentando a sua ira. É um momento onde nós devemos buscar mais a Deus. Ainda que não estejamos no templo, a gente não precisa estar no templo para nos quebrantar unidos,
Hoje nós temos a internet, hoje nós temos a comunhão, ainda que à distância. Você está em comunhão comigo nesse momento, você de Igreja Batista Manancial, você de outras igrejas que estão nos ouvindo. Nós estamos em comunhão pela rede, nós estamos aqui unidos, podemos orar juntos e pedir o perdão do Senhor, porque a sua ira é momentânea. E ainda que estejamos chorando agora, por uma noite, a palavra nos diz que a alegria ela vem pela manhã, por causa do perdão amoroso do Senhor. Amém? Em quarto lugar, precisamos entender sobre a ira de Deus, se é que nós somos pecadores, que estamos nas mãos de um Deus irado, que ela é também perdoadora. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Está falando de conversão, é o que nós precisamos agora. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. No passado, quando alguém queria demonstrar para Deus que estava arrependido, rasgava suas roupas. O Senhor está dizendo aqui que não é isso que Ele quer. Ele não quer rituais religiosos. Acordemos. Precisamos acordar. O Senhor não quer os nossos rituais religiosos tão somente, louvores bonitinhos, altos de Páscoa, altos de Natal e não sei o quê. Ele não se impressiona com teatro. Ele não se impressiona com fumacinha saindo lá da frente do louvor. Ele não se impressiona com uma virada bonita de bateria ou então uma escalinha de guitarra, de baixo. Ele não se impressiona com essas coisas, com templos bonitos. Então ele diz aqui, olha, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Eu quero um culto de coração, não um culto religioso. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. O texto fala novamente, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, precisamos nos arrepender do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá. Quem sabe Deus não voltará atrás no seu castigo da sua ira. Não mandará esse coronavírus embora. Inexplicavelmente, assim como foi inexplicável a sua chegada. E deixará após si uma bênção e uma oferta de alimentos e libação para o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, o final do texto está dizendo que nós iremos depois, em gratidão, oferecer culto ao Senhor, em reconhecimento pelo seu livramento, pelo apagar da sua ira. Meus irmãos, eu confesso para vocês que como pastor, como teólogo, eu tenho olhado o cenário mundial que nós estamos vivendo e eu estou assustado. Preguei pela manhã na escola dominical, você pode acessar o vídeo aí abaixo, a próxima mensagem antes dessa, sobre a grande tribulação, e agora estou ministrando sobre a ira de Deus, porque a coisa não está normal. Nós falamos tanto, né? Pregamos há tanto tempo sobre o fim dos tempos, sobre a ira de Deus, sobre o que aconteceria, e parece que tudo começou e as pessoas não estão acreditando. Mas a ira de Deus, ela é perdoadora. Deus nos perdoa quando nos arrependemos, quando confessamos os nossos pecados. E em quinto e último lugar, nós aprendemos que a ira de Deus, em algum momento, ela pode ser também esquecida. Porque Deus ele está disposto a esquecer os nossos pecados. Miqueias, capítulo 7, versículo de número 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Olha esse finalzinho. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus ele está disposto a esquecer a sua ira.
Deus está disposto a deixar para lá toda essa aflição, desde que nós nos voltemos verdadeiramente para o Senhor. E eu quero concluir dizendo para você que nós estamos vivendo dias terríveis, dias que a nossa geração nunca viveu algo parecido à minha geração, à sua geração, talvez as duas anteriores próximas, nunca viveram alguma coisa parecida com isso que nós estamos vivendo. Como eu disse, da peste negra para cá, da Idade Média para cá, não se viu alguma coisa assim como nós estamos vivendo. Tantas ameaças juntas, tanto uma geração tão corrompida, uma igreja com uma teologia e com uma adoração tão sem qualidade. Cristãos que se dizem servos, tão egoístas e egocêntricos, antropocêntricos, aonde dizem que estão adorando a Deus, mas na realidade estão adorando a si mesmo. Os nossos louvores, as músicas que cantamos em nossos cultos expressam tão isso. Estamos mais preocupados com o que vamos ganhar do que com aquilo que nós podemos dar para Deus. Uma geração que nunca viveu algo parecido. O mundo inteiro com medo, morte em todos os lugares. Estava vendo agora há pouco na Itália 800 mortes, se eu não me engano, em um dia, algo assim. Que coisa terrível, que coisa horrível que nós estamos vivendo. Recolhidos, escondidos dentro de nossas casas. E olha, meus irmãos, se o tempo se estender, se isso continuar assim, precisamos nos preparar, porque daqui a pouco começam os roubos, os assaltos. Que o Senhor repreenda isso, mas é o caminho que nós estamos seguindo. Daqui a pouco, com os mercados fechados, com falta de alimento, a violência cresce. E aí Mateus 24 vai se cumprindo nesses dias. E todo mundo se perguntando o que está acontecendo. O que está acontecendo? E analisando essas coisas, nessa tarde eu me lembrei da mensagem do pastor Eduardes, lá em 1741. E eu fiquei pensando, será que nós não somos pecadores nas mãos de um Deus irado? Será que Deus não está irado? A nossa geração é pecadora e talvez uma das mais pecadoras dos últimos anos para cá. Será que nesse momento Deus não está irado conosco? O cenário que nós estamos vivendo me lembra os cativeiros, o cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico, o cativeiro persa, momentos de ira de Deus derramada sobre o seu povo, aonde Deus ele realmente trouxe dor, morte, sofrimento como um castigo. E a gente se esquece, a gente tem esquecido de que Deus ele também traz castigo. A palavra diz, eu faço bem, mas eu também trago mal. Mas Deus não traz o mal deliberadamente, porque Ele sente prazer nisso. Mas é uma forma de alerta para nós de que deve haver conversão, conserto. Infelizmente, nos momentos em que Deus traz uma crise sobre o seu povo, é nesse momento que o povo se arrepende e o povo se lembra do Senhor. E olha cá para nós, meus irmãos, eu preciso confessar para você, isso me dá medo. Se isso não te dá medo, você está com problema. Lembre-se de Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor não permita que isso aconteça conosco. E se de fato nós estivermos vivendo os efeitos da ira de Deus, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer já foi dito aqui nessa noite, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de conscientização,
é um tempo de consciência cristã, é um tempo de mudança, de arrependimento, é um tempo de conversão, é um tempo onde a Igreja de Cristo, onde você e eu precisamos voltar ao primeiro amor, à essência do Evangelho, e esse primeiro amor é o nosso Senhor Jesus Cristo, e consertarmos a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus, e sermos crentes cristãos muito melhores do que aquilo que nós temos sido até aqui. O momento é para isso. Deus está sempre disposto a deixar a sua ira de lado por servos que o amam verdadeiramente. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vamos orar? Talvez seja isso que nós estamos vivendo. E se for isso que nós estamos vivendo, se estivermos vivendo a ira de Deus, é o momento onde a igreja deve ser um farol nesse mundo e mostrar isso para o mundo, que é hora do mundo se consertar diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, que o Senhor cuide de nós, ó Pai, e o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor esteja poupando o seu povo em meio a tantas dores, sofrimento e destruição, porque nós estamos assustados, ó Deus, mas ao mesmo tempo nós olhamos para a sua palavra e nós nos lembramos da sua ira e nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Pai, da sua igreja, tenha misericórdia, ó Deus, do nosso planeta, tenha misericórdia daqueles que não sabem o que fazem, que não tiveram um encontro com o Senhor e que cometem abominações. Converta essa gente e nos dê a oportunidade, ó Pai, de escape diante de tanta destruição. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, assim como o Senhor fez lá no Egito, diante daquelas pestilências, que o Senhor esteja poupando as nossas famílias, que o Senhor esteja poupando o nosso povo, que o Senhor esteja poupando aqueles que nós amamos, se por acaso isso que nós estamos vivendo for o derramar da ira do Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais das nossas casas, sobre as nossas vidas. Nós temos o selo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa geração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te abençoe e que de fato essa mensagem sirva para nossa reflexão e para uma mudança de atitude, uma mudança realmente de caminhada, principalmente da igreja, mas de todos aqueles da nossa geração. É hora de nos voltarmos para o Senhor, de nos arrependermos dos caminhos que estamos seguindo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame sua graça sobre ti, tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda a divulgar o vídeo na rede, de modo que o vídeo ele não será disponibilizado apenas para a nossa igreja, não é? Mas para toda a rede. Igreja Batista Manancial, não nos esqueçamos dos cultos domésticos, continuemos realizando os cultos domésticos e tão logo, com a permissão do Senhor, nós estaremos juntinhos de novo na comunhão e no calor do corpo que é a Igreja do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.